Gravar o que me interessa, que diz respeito, né? Voltado a mim. O que é voltado a gente que implica em lançar inimigos desconhecidos? Porque desconhecidos são diretamente inimigos, né? O que é desintegralizar, que é impulir, né? Entre toda jogatina que em alturas e profundidades, né? Também não é se for frequência, também não é se não for não sei o que, também não é não sei o que, né? Perguntamos aos profetinhas e os paradoxais tais, né? Sobre a brincadeira toda de quem não tem nada a ver com isso, os pilatos totais, né? Causa e efeito de quando chega quem justifica, isso é sagrado porque ali matou. Que eles mostram para o outro que ali eles mataram e continuam a matar. E fazem festa em cima disso aí, né? Então quando a coisa implica, né? Heterossexualidade aqui em heterotrofia, quando monoteísmo, né? Teoremas de que monoteísmo, né? Voltando aqui, né? Tomando um banho, fervi uma água que ainda tem, derreti um queijo que acordei na hora, não conseguia nem levantar, eu tô com dores absurdas. Absurdas, porque tem todo, né? Há quem justifique truncagem de alongamento, como diverte com horizontalidades entre memória e falha muscular e toda essa tragicidade. Impostada, o que virou caso trabalhasse em teoria de trabalho para destrabalho. O limite do trabalho entre capitalistas e comunistas. Eu quero saber o que virou deixada e devolução de véu. Né? O paradoxo dos ativos a quem ativo. Caso as mocinhas fossem Maria e os entre Jesus quando morte, né? Matou, mal tocou, o que virou? Acharem ainda sobrar direitos heterotróficos, né? Dizer que no espaço variado, né? Eles subatomizam ou macroatomizam, né? Diferencialidade assimétrica de sobrevivência que na cama entre algemas e pancadarias tanto faz, sempre fizeram como continuam fazendo, e querem segurança, e querem trabalho, e não gostam de miséria, né? A quem atribuir velocidades de orgasmo em imperativos tais, fingidos tais, né? Quando a quem justifique para subir e levantar, né? Entre as mocinhas dizer que os embutidos, a quem justifique os bis, os orgasmos estimulados a toda porcaria, independente das porcarias imundicenta que eles têm dentro de casa, de vibrador, qualquer coisa que eles são capazes de enfiar no rabo em toda a rede social, com toda a sátira mais bizarra do mundo, utilizado, que chega e sai de todos os continentes, de todos os regimes, os fingidos regimes totais, né? A quem caso uniformizasse a resposta democracível entre, né, a jogada do ditador total, caso tivessem feito com bomba até eles, empurrando com a barriga, né, caso soubessem, fazer essa brincadeira aí. Então nós temos algumas condições de frio, falei, chover, ficar mais doente, inflamar não sei o que, ou sei lá o que, baixar os agudos aqui, pensei devia ter trazido a lasanha, não devia, baixar para amanhã, suspendi os remédios e tudo, botei só um multivitamínico, abri um whey de baunilha, misturei um pouco no morango, porque o meu de baunilha puro, para dar a impressão que é uma outra coisa, um sorvete diferente, um trem qualquer, contei o dinheiro, ainda gastei o gás, né? Fervendo água aqui enquanto tem, vou deixar finalizar, ainda que eu tenho o plano B de pegar cheque, ou isso e aquilo. Pedi para pegar a calça branca no varal que levaram lá para cima. É misturado com a outra roupa lá. Aparentemente, né? Como é que eu tô no peso aqui agora? Dor pro caralho. 84, acordei com 83 e pouco. Derreti um pouco daquele queijo que é água pura. Água pura, uma merda, né? Fica um óleo ali, fica uma coisa. Não é uma merda qualquer que gelaram, ou que qualquer coisa, sei lá o que. Merda pura. Enxaguar essa porra desse. Não aguento fazer unha, fazer porra nenhuma. Porra nenhuma. Não tá sujo, mas não tá limpo. Pelo menos tirou, botou o pé dessa merda aqui, botou, né? O que é sair jogando água? Tem que ser à noite pra escorrer e secar ali fora. Não tem por que jogar água, só varrer e passar um paninho. Não tô afim de lavar esse banheiro que não tá sujo, mas não tá limpo.
tem que sentir que tá limpa ali dentro, tem a parede do trem que eu não consegui esfregar, que vai acumulando mais, que me irrita, o cheiro de mijo ali, sei lá o que, passando aqui a mão, tirando os carocinhos do corpo, que também, eliminando. Eu ontem tava sentindo um frio do caralho naquela recepção, deu folga pra todo mundo, dei feliz dia dos pais pra ele, mandou todo mundo passar em casa, com a família e tal, então me liberou 15 minutos antes de 11h30, tava muito sentindo frio, muita dor na lombar, já tava sentado naquele sofá, incomodado, a mulher já tinha ido embora, uma irritação, que aí a transmissão do jogo, que tem que utilizar os dois controles, colocar no 2 lá, pra trocar pra ele lá em cima, a porra da mulher vem, aí fica incomodando, eu tô incomodando, eu trago minha aguinha, eu trago meu ridículo. Você tento não arrepender e ficar entre arrependimento de gente que tem dinheiro, que tem ostentando, que sempre curtiu do bom, do melhor, que tinha nome, guerra de tradicionalismo, que não abre mão pra um nada. Trago minha aguinha, trago meu biscoitinho, senta ali, nem olha pro lado quando tá comendo, achando que ia comer alguma coisa, um bando de miseráveis, filhos de uma puta. Aí precisa trocar o canal toda hora lá em cima. Se quiser, fala que eu vou embora. Se quiser, fala que não sei o que eu tô atrapalhando. Eu tô atrapalhando. Uma coisa insuportável. Ô, porra, essa merda aqui, troca lá. Por isso o cara tava lá embaixo, já começou a falar que morava lá da casa Maria Bethânia, que morava não sei o que lá em Copacabana, que era moço de Copacabana, que já usou toda, né, o tempo da praia, que fazia balé acrobático, era nadador, era tudo de society. Né, de 6 irmãos, eu não sei quem sobrou, só um que morreu, não sei o que. Aí papo bom atrás de papo bom, porque eu vou lá no outro lá, né, no outro hotel que agora tem música ao vivo, que não sei o que, diz que não tá indo porra nenhuma. Conversa, filha, posso ver minha novela, posso não sei o que lá, tipo, tem televisão não, minha filha? Ou tipo, eu também não tenho, não encho o saco dos outros, né? Então, uma irritação, aí aumenta mais um pouquinho, aí tento nem olhar pro lado e tô incomodando. Tô falando aqueles aliciadores da exploração, da área do direito, né? Entra quem direito, esquerda, capitalista, comunista, de ninguém, de qual instituição, de qual herança, qual culturização colonialista do jogador variado, que não tem nada a perder, que implica cu, punheta, cabaço de nenhum, né? A chupeirinha, uma coisa toda dessa porra variada, enchendo o saco, torrando o saco, entre um monte de coisa ao mesmo tempo, uma dor insuportável. Uma porra de uma dor insuportável. Ai, suportável, acordei totalmente entrevado, cheguei totalmente com dor. Isso traz uma condição de desgaste, de declínio acontecido sobre, inclusive, dentro dessa cidade. Porque o que é só mais esforço com esse nível de estresse enorme, com todas as dificuldades e a quantidade de horas, por mais que às vezes, né, entre toda a tragicidade, sobrar para apontar, falar que é bom. Eu suspendi os remédios, né? Comi um pouco mais de queijo aqui, tô com fome. Deixei o frango descongelando, depois boto o resto na vasilhinha que eu levava de marmitinha ali na gaveta, acabou. A porra do negócio ali eu vou deixar 100, separando dinheiro, 180, larga 100 para as coisas que coisar, qualquer coisa assim, não, larga 90, 80 pro queijo, 90, larga 100 inteiro. Entre os dois queijos para ver se acerta na merda e a porra do vale transporte até chegar o dia. Ou seja, né, 85, fica com 80 ali, né? Fica com 95, né? Se precisar do gás, tem que pegar um vale, fazer um jogo, né? Fazer o jogo. Uma dor gigantesca, aí tirei tudo para condição, não consigo finalizar as coisas, fazer as coisas que eu quero fazer. Tô incomodado com isso aqui, incomodado com todas as coisas, irritada. Entendo que a droga é um risco, quando que suspender, quando falar a medicação ou a gravidade dos filhos da putas totais. Então querem, né, estimular contra a mão de obra barata, serem donos de tudo, dono do Estado e não trabalhar, né? E não trabalhar. E no deles ninguém entra, ninguém cutuca com essa política de Estado. Aqui em privado, de onde vem e vão, e desde que sempre vêm e vão, e desde que não há que com o que vem e vão. Entre elementar e anatomicidade. Porque pela lógica, quem são jogados a serem cobaiados é uma complexidade enorme, mesmo cobaia.
E os que não têm religião, eles não só acreditam em religião nenhuma, perguntam de onde eles vieram e para onde vão, como muito menos em ciência, entre a jogada de materialidade e abstratualidade. Então nós temos situações literalmente reais onde tentaram camuflar e botar PUD, botar etial, porque, né, temos questões tais quando apóstolo tem essa desculpa. Já que não eram apóstolos e ao longo do tempo, coitadinhos, vem nascendo delinquentes, não sabe, não foi transferido entre o morto-vivo. Revelação não é para qualquer um, não chega para qualquer um sobre toda a materialidade. Qualquer um vai para o céu ou para o inferno, ou acha igreja, ou basta ter pecado que é perdoar, se Jesus perdoa, então, né, tudo isso muito bonito, né? Muito bonito, mas não funciona, é totalmente anti-igreja, inclusive anti-monoteísmo, né? A quem justificar? Causa e efeito criacionista. Se não são igreja, não são nem ateu, não são responsáveis nem pela própria origem, a quem justifique, né? Dependerem de igreja para se comprovarem ateu, né? O que vira relação heterotrófica, a quem justificar, né? De fato, quais são as propriedades fundamentais do que subsistencia? Criacionismo e cuidado, né? Trabalho delimitado entre animal, vegetal, mineral, sólido, líquido, gasoso, né? Toda essa merda, qualquer coisa, né? Há quem justifique. A brincadeira linearidade evolucionista não pejorativizada do Kama Sutra, né? Caso a Kama Sutra em triangularidade, há quem justificarem-se, né? Trabalho a cultura do destrabalho para relaxar. Que ali não precisam pensar ou não precisam, ou aonde querem entrar e sair, são permitidos entrar e sair a conveniência ao golpe do outro, que a heterotrofia ou manuseio heterotrófico polido ou falseadamente polido tem relações tais. Se você não concorda com aquele, porque é homossexual, porque é preto, porque é branco, porque é o caralho a quatro, pior ainda, o que vira está sobre manuseio técnico, né? Ou fingidamente técnico passado pelas mãos desse. Aquele implica a teoria de que, né, entre joguetes de que são roubados e estão pegando de volta. E que agora é a vez daquele também estuprar, agora é a vez daquele também pedofilizar, né? O que é de fato a diferença, né? De ateu e não ateu, como de fato regimentais aos pedaços, que aquele comunista não é aquele comunista, aquele capitalista não é capitalista. Se fosse capitalista não era comunista, se fosse comunista não era capitalista, não são? Questões engraçadas e a quem vira, né? Entre, né, aquele judeuzinho, o rei dos judeus, que caso fosse rei dos judeus, judeu seria judeu. A partir do momento que não foi aceito, judeu nunca foi judeu, como ele não dependeu de judeu nenhum. Sobre algumas questões entre ida e volta, quando é impulsionada. Entre a elementaridade, trazemos sustentabilidade do que é o paradigma, o paradoxo da cruz, independente de horário e anti-horário, como de fato a impostação ressurreições e a expectativa redata tempo e destempo a quem se compare, né? Agudos e crônicos, no teoremas de macho e fêmea, casos decifrados, né? Quando as questões de base ou achados tão altos, tão fundos, tão laterais, destruindo tudo, né? Que aí corre para lá, corre para cá, corre para lá, é a mãozinha assim, corre para lá, corre para cá, corre para lá, empurra ali, empurra aí, que a coisa, né? Implica, aterriza todo mundo, dependente de que eles entrem o peso corporal ou qualquer coisa que você, né, aparentemente acha que eles não enfiam em todos os buracos e empurram nos outros, isso e aquilo que de fato vira rua-se, né? Do inferno céu-se, né? O mundo imundo, né? Que o quintal de cada originário, né, a quem justifica em pais e filhos, atravessam e fingem trabalho, porque trabalho e destrabalho, que a quem vira, né, destoância assimétricos, variáveis, correntistas, a quem justifique, né, estática elementar como dinâmica, né, dinâmica eternizada e deseternizada, a quem infinitivo, né, entre inafiançável e inviolável. Quando questões tais, né, tal de instintivo, de lógico, né, pró-lógico, pró-desinstintivo, caso resistentes achados, né, os meia sola, meio pau acertante, a quem justifique estarem sobre mais ou menos volumes, quando os volumes e as regras não obedecidas entre as aquisições e as tragédias dos impulsionados crimes de guerra trazem muitas situações literalmente alarmadas sobre homossexuais, o que achavam ser heterossexuais, okay? Quando jogam em grupo jogam em grupo de minoria,
quando os depósitos de porra na casa deles, de fato, o que eles tocam e fazem compensação? E fingem serem bem casados, independente de casados, que isso implica em políticas reais, que nunca deixaram de ser politizadas em esferas de leis convencionais de igreja. O que fizeram? Igreja de anti-igreja, tal de filosofia, sociologia sem economia, né? O paradoxo da deseconomia de apontar, né, fachada monoteísta. Dizer que monoteísmo é um fator, né, que há quem justifique, né, homens e mulheres, e justificar a perpetuação ou não a perpetuação, né, a expectativa da estática que sobreviva, independente do esforço perpetuativo, né, querem o prazer frequencial que não depende de engenhocamento sexual espancador, que a quem paga, a quem compra e a quem vende, que sempre tem de onde tirar caso tivesse, né? Questões tais sobre entre aliens, a quem ressurreições horríveis, né? Conversão, transmutação, teletransporte corporal, a quem justifiquem deixados, achados, perdidos em teoremas de, né, instrumentados. Querem ir ali, mas ali, pra cá, ir pra voltar, mas e aí? Né? Ah, querem conhecer isso aqui, quer botar na sua casa, paternalistas demais. Mas tudo é casa. Ah, o que tá errado? Bota na casa o bichinho que não cabe mais na selva, tira da casinha. Mas é aqui como lá, o que tá de errado? Do povo eleito, paradoxo do povo eleito. Se fosse bom, governava as políticas individuais a quem justifique, né? Encontra, aí não vai ter graça quando encontrar a tribuzinho da luta de classes, que diz que sobre alguma teoria esconde no unilateral, de passivo e ativo multiposicional, imagine, né? Entre bases e eixos, né? Entre a jogada medicinativa ou corrigir se já estuprava e vai voltar a estuprar. Quem que tem direito ganha mérito, sobre a quem, né? Sobrar ou fingir desbravar a vocacionalidade de ater uma medicina como desmilagre a religioso convertido, né? Quando acreditado, desacreditado e ainda sobrar fingidamente convertido, porque quer mais comer e cagar, né? Parar que nesse momento o inimigozinho não pode ser mais, né? Não pode ser mais ofendidozinho, que aí vai atrapalhar o bumbumzinho dele. Quando que fizeram amiguinho isso e como que empilham? Se a guerra é uma constante, tudo destrói tudo, qual é o segredo dos que empilham, né? Branquinho, pretinho, qualquer linha direta, mas que num dado momento o outro está fazendo a mesma coisa, aparentemente sobre relações heterotróficas não consideradas. Ele só naquele momento você olhou como via indireta, mas ele está na fila, já estava na fila, veio da fila, nem era fila. Está comendo na fila, está comendo antes, está cagando antes, durante e depois. A quem justifique padrão de miséria adquirir, gerar volume, né? Sustentabilidade, esse é o rico, esse é o empoderado do sucesso. Esse tem o poder da transformação técnica desse é exata. Ele tem um dedo diferente, tem um pau diferenciado, tem um cu diferenciado. Questões que, né, minuciosamente, como é que o corpo aguenta, né? Há questões tais entre avaliar, aparentemente avaliar, o que são manuseios crescentes e decrescentes, entre dizer que vence de uma foda de algum viado e alguma puta em guerra, que há quem justifique como eles cutucam e fazem sobrar um bicho dentro do bucho, entulhado lá de qualquer maneira, em que momento isso vira escala crescente ou decrescente perante peso comum, ou truncado, ou assimétrico, entre o que virou, né? Atravessarem a rua, mas se a rua do tempo que era de chãozinho, no tempo que não era de chãozinho, entre alturas, profundidades, lateralidades, manuseio comum, entre repetição a quem resistido, quando agudos, dizer que naquele momento quebra e em algum momento a casa tem que cair. Quem é o culpado é quem vira o reino do desreino, o antirreino, sobre situações quando trabalho técnicas e manuseios entre repetição. Pico de força a quem apontar, né? Genialidade ou assimetria de forçarem a barra, né? Quem é o constante fudido, que é conveniente, né? Ser negligente, porque perante erro a quem acerto, apontarem, né? Não é porque é meu filho, não é porque é minha filha. Aquilo que não está o erro de Maria, né? Entre dizer, né? Como é que eles, né, genializam ou são impulsionados assimetricamente a quem justifica em relatividades. Paradoxo das relatividades, se religião, caso, religião a quem? Religião, né? Tempo de reencarnação, encarnação, ida e volta por regresso, atraso.
ficou para trás, largou para frente, né? Os que perguntam tanto de onde vêm para onde vão, que não tem nada a perder, que teoria de a quem subsistencia, né? Responsabilidade real sobre o controle das regras. Sobre o controle das regras, o que vira, né? Controle das regras tais, porque em totalidade o humano nunca foi humano e nem de quatro. Então quem justifique teorema de bondade de bichinhos, protetores de bichinhos, né? Tratamento de bichinhos, se não tratam nem dos que estão em totalidade, tem numa panela de amostra podre, todos se tornam podres, a tropinha tem que pagar, né? Há quem decifre o tempozinho do pequenininho estuprador como do velhinho insano, constante estuprador, então todo mundo é 24 adolescente, né? Aí quer dizer questões tais quando há quem justificar trabalho transferente, dizer que alguém vem antes e que ganha sapientalidade e direito de estar nas costas do outro, quando há quem, né, justificar pequenininho a grandão que passa na frente ou não passa, a questão da revelação direta como indireta, onde está o erro de Deus entre macho e fêmea, né? De gozar na fêmea porque os viados não pararam de dar bunda ou mandar elas virem entrar no rabo deles, como o fio terra do swing convencional, ou que assim fica justificar, que ninguém deixa de, não faz nada a não ser para fuder, fudendo ou não fudendo, a quem justifique responsabilidade do corpo se apresentar, né? Sobre todas as condições e trabalho para quê? Relações heterotróficas para quê? Né? Paradoxo das angularidades e o que virou estímulos hipertróficos independente de hipertrofia entre os testes físicos para agudos e exploratórios para ficar rico e gozar do outro, ou explorar do outro, ou potencializar do outro, que vira o tempo exato da punheta de cada um, que é muito boa quando o sujeito fica só para o próprio corpo, mas quando o próprio corpo aparentemente achar que o próprio corpo, né? Que é o império do diabo, a quem justificar de Deus potencial, quando de fato estão envolvidos entre proibidos ou desacatar o que não é convidado, que vestido ou pelado já apresenta transparência, como sim ou não, afastamento, singularidades, coisas visualizadas, né? Caso não fossem racistas ou entendessem de fato, né? Entender quando o bunda é bunda, quando é pau, mas tem as proporções. E o que são as proporções, né? Entre força fraca, força forte, gravidade, né? Entre distâncias e proximidades, as conveniências de que muito querem ter e ter de graça, né? Quem são os acreditados dominadores que são prostitutos, inclusive deles mesmos ou de outros, que eles querem ter a parte boa, é bizarrar com órgãos genitais, não pagar as contas, não estarem próximos, zonearem a todo mundo, que é uma complexidade de ainda todos eles por branquinho, pretinho, índiozinho, cristãozinho, muçulmaninho, que é muito burocrático, que a burocracia tem que prevalecer, e a fachada da democracia, quem justifique, né, desregrado, ganhar habilidade para queimar o arquivo da regra do outro quando não é a própria regra. Por que instantaneamente age depois do leite derramado? O que está fazendo antes ou durante? Que desconhecido vira, né? Mata exatamente ou não necessariamente aleja para quem consertar. Se não fosse assim, não seria trabalho, né? O agudo do outro no cu daquele que vai voltar para o trabalho, mas não ser trabalho, é quem justificar vertico-horizontalidades, né? Quando diagonalidade sobre a questão de nascer, não acidentar e morrer de morte morrida, que justifique transcendentalidade e herançalidade efeitual. Entre habitação de casa, teorema de igreja-corpo, né? Aqui igrejinha sem parede, eu toda a palhaçada de bando de filhos da puta muito asquerosos, né? Que momento o trabalhinho dos industrialismos totais ou toda a porcosidade de arranques e queimas de arquivo variado, que fica muito claro, né? As desgraças porcosas, mal doutrinadas, é quem vira causa e efeito, né? Quando né, instantaneamente explodir, big benzializar ou a conveniência de até onde vira uma conveniência que explode bem, explode, exatifica a quem justifique o que virou enxergativo, né? Lógico, instantâneo entre aterrizado ou que tentam decifrar para mais passear, sabe-se Deus, que acham que a qualquer estímulo eles vão passear e pegar carona.
se não virar incubado, subatômico, protecionista por um macroatômico, vão ganhar direito de vazio, liberdade suprema ou de procurar não sei o que não acharam, sendo que está tudo aí, ou tudo visto, né? O que é queda livre, vácuo, gravidade entre, né? Como é que é? Arrefecimentos, né? Vácuos, gravidades, quedas livres. Então quer dizer, questões, né, sobre o que eu acordei pensando, andar, perambular um pouco e ali no varal voltar a ficar deitado até onde o corpo acostuma. Não consigo alongar, não consigo sentir o não catabolismo das laterais, avalio o que eu já interpreto como vértice, horizontalidades descabidas e o que eu coloquei como cabimento, caso o trabalho fosse não corrupto, cultura fosse mesmo não corrupto, porque pela lógica total, prioritariamente, tocou, tá morto. Então quais são as atividades de contato para entender o bonde foda total, que em que momento ele capta proibidos ou pornograficamente degenerados na cabeça, que acha que são os bons de fodas, os unilaterais bons de fodas, uns instantâneos, os naturalizados, que aí fica fácil e sai mais barato para esses. Esses não são afetados, né? Porque eles respondem com o cu sempre, e a quem justifica serem sempre os superiores, independente de teoria, a quem permissão para a prática, serem tocantes, arrancantes, né? Produtores de sementes, a busca da desperpetuação coletiva. Para que querem proibidos e escancarados? Estarem eretos para enfiar um no outro, se a questão é desenfiar, né? Mas como de fato, né? Como de fato sobra o que eles acham ser segredo, independente de escancarado na cara, subsistencial, o que virou virtual escancarado, a quem justifique de oral anal, como, né? Que momento a trunca masturbatória, de qual dia pensando num que, não pensando, ou constantemente, caso deixassem uma criancinha, caso achassem que não são criancinha, caso criancinha não fossem demônios, porque pela lógica, né, responsabilizar o ser uma constante, o ser um valor resistido, acontece um demoninho parasitado que não responde mais a elementaridade padrão alguma, não há tempo, não há pais nem filhos, não tem relação entre conhecido e desconhecido, aí vira onde está a culpa do monoteísmo. Perguntas que não são monoteístas e os fodas totais, os que só pagam e vendem com a bunda, porque é que eles não resolveram? Quando a questão é que são simplesmente demoninhos querendo que deselementalizar o tempo, não anatomizam o tempo, não são porra nenhuma no tempo, querem que alguém paga por um ponto que nem existe no espaço, mas e dá, né, e valor de elementaridade nobre que não são, porque são demônios, e a quem justifique se o demônio está de greve não quer nenhum deles, né? Que ganharam o direito de apontar caso a barriga das moças decifráveis com as bundas, caso os viados fossem machos, não pagassem a relação dos boquetes totais e os cus totais, caso de fato a proporcionalidade de fingidamente machos entre jogatina de qual da cintura para baixo, da cintura para cima, entre hormônios, não fossem homossexuais muito escrotamente escancarados, e virou uma fábrica de estimular medicina de ninguém, ateístas totais, fodas variadas, que fingiram ser, né, vocacionais, mas se para mais tocarem, mais aliciarem, alucinarem e serem fodas diretas como indireta a toda a porcariedade, toda a porcariedade da putaria total, das esfregações totais, a quem justifique dizer que aquele sobra o ressuscitador entre a morte e vida, entre a exata do cortar não cortar, a quem justifica, né? Inimigos, né? Absurdamente vencidos, inafiançáveis entre relações heterotróficas, quando nem homossexuais cabidas a acharem, né? Se esconderem atrás de igreja de ninguém. O que é a igreja de fato, né? Entre fio terra revelatório, quando a igreja se faz cega, se faz longe, se faz sobre igrejas e manda indiretamente, vai lá e dá uma descida. Come junto como todos eles, ou mostra que não come junto, comendo junto. Entre o heterotrófico anatomizado, que eles fazem um joguete que nunca saem deles e diz que são, né, intelectuais além, uns vendem que é alma, outros vendem que é outra sabedoria do cosmos,
e por aí vai, enquanto eles vão fudendo, muito curtindo na igreja total, proliferando, estimulando que todos proliferem, fingindo anti-miseráveis, porque se eles querem outro governo, o outro governo não fez. Então eles estão no inferno, comendo e se dando muito bem e nem querendo sair, porque aonde que está a imagem e a transferência ou a materialidade do que eles estimulam que outros façam, inclusive que eles não fizeram, que é que a maioria morra e deixe na mão deles, né, de todos, né, onde está o diferencial do que virou camuflagem profissional, pedagogia civil, força armada sempre, né, entre a arma do corpo, que já era corpo, de que aqueles têm medo, e dizer que sobre algumas potências, né, se a cada desgraça de cada caso, de cada fração, a quem justifique tipologia fibromialgica de branquinho ou pretinho, né, disfibromialgico ou qualquer coisa assim dos delinquentes totais, achados bons de foda, achados bons, né, nas punhetas cu variado, a quem justifique mulher já passou à frente de macho há muito tempo, né? Caso eles fossem macho, sob tamanho roubalheira e volume imperativos, né? Um finge que manda, um finge que obedece, mas os que aceitaram a fingir que manda, entre as espertezas de que eles, né, não vivem de quem finge que obedece, para justificar o que de fato fizeram, né? E tentam entre o que buscam de fato, o que é que acham entre unilateralidade de transferência, quando Deus apontado cego, apontado nem cara e nem corpo, percebidas abduções, ou que estimulam, que tanto querem ver os dementes psicodélicos totais, com os cus indecifráveis, ao rabo sentado, se não é horário, é anti-horário, não é agora, mas também não é, né? Entre os apocalipsíveis do destempo, que querem modernizar, desde que não tire a foda, desde que não tire o estupro, desde que desestimule a materialidade comercial total, e que constantemente revelam o que nunca veem e nem mesmo são convidados, nem enxergam, e o que virou conveniência na brincadeira entre Santíssima Trindade, que é o que sobrou entre pedaços, né, mortiferantes não acreditados, apontarem em teoria devotante, que na prática ou no instintivo, que o instintivo você dá ou desce, você toca ou você não toca. Toca para quem, independente de qualquer coisa, de qual temporalidade híbrida, vendo ou não vendo, ou lembrando ou qualquer coisa, mas você avança ou não avança, é a quem justifique o outro responder de algum lado, não responder, entre distâncias e profundidades, que fronteiras, ruas, os universos corporais, protocolos, priorados, qualquer coisa. Então, o tempo todo diretrizes, parou, andou, abriu, fechou perna. É onde virou estimular que alguns, né, o nível de cobaiamento ou qualquer coisa que se decifra, apontar, né, as probabilidades, em que momento as probabilidades são infinitivas, mas não são todas, que amarram correntismos, que querem ter para quê? Querem saber para quê, mediante tudo que não fazem, não resolvem. Toda essa merda que aí está, precisam de alinhamento de certezas multigalaxidáveis. Como dormem e fodem esses demônios imundos, né? Que ainda vira fardo pro demônio e intestício, ter que saturar, voltar, ir e vir, virar demônio perante distâncias, questionar distâncias descabidas de exigências de trabalho imposto ao outro. Quem justifica apontar pecado, Satanás, diabo, qualquer coisa, né? Esse bando de lixo manicomado, estimuladores de manicômios, né? Que precisam que a fé nunca aconteça, que o esquizofrênico seja mais um, que nunca saia do consultório do esquizofrenizador psiquiátrico, que na maioria das vezes nem médico, nem psiquiatra, nem tratado religioso, nem porra nenhuma passaram, e que por vezes sobre de fato a pontuação ateu, porque cadê o interreligioso? Né? Entre alguns que, né, não voltam mais, né, literalmente materializados, ou explicam a quem lhe devem satisfação por algumas independências, alguns pilares receituais, que mesmo não se importam com aqueles que nunca fizeram por eles e que seguiram, né, pelas verdades corporais e nunca foram acreditados em tempo algum. Precisam de assimétricos para mobilizar, senão o corpo acostuma, cada corpo é um corpo. Pais e filhos, dia dos pais, quem responde? Os machos ou as fêmeas perpetuadoras, caso aceitassem Jesus,
caso tiverem a fim de aceitar, se converter e obedecer, oremos. Querem ser obedecidos, né? Não me importa, você que manda. Oh, mas e aí? E desde quando eu quero mandar em você? Desde quando eu te obedeço? Desde quando eu te conheço? Então o que vira transcendentalidade ou comparativa quando alguém fala, né? Ou impõe que alguém fala, como inclusive repita. Em radicalização transcendental é o Filho de Deus, ou é para o Filho de Deus, ou vai ser o Filho de Deus, quando a fachada total finge que tudo é para Deus e é de Deus, né? Bando de demônios desgraçados, estupradores, fedorentos, onde as regras reais que explodem, que engenhocam, demonstrativo prévio antes de cada finalização e dizer que não estarão a estática nem a observação alguma, né? Onde achar que constante tem que ser escravidão, né? Desde quando vocês foram escravizados? Vocês não são modelo padrão para nada, para aglomerarem os meio pau, nem meio pau, meia puta, meio viado, se precisam de maioria porque nunca nem minoria foram, nem do um saíram, nem ao um vão voltar. Quando a coisa diz, né? Quando Deus impõe que alguém num dado momento unilateral, amarrado a algum alternativismo, amarrado a alguma consecutividade, alguma assimetria, quem justifique pró-desintermitência, né? Dizer que alguma continuidade a quem justifique ato pró-fatificar, historicização materializada, que se faça volumetricamente como a hipertrofia, a quem permitir inchar, reversamente inchar, caso os viados e as putas nesse meio, os estimuladores desses, de fato, tivessem otimizado eixos e planos, no mínimo, com algum desconfiômetro, caso fossem responsáveis pela casa, rua e trabalho, que como, né, se tornaram desetapistas, né? Eles querem só série, querem só ordem, né? O tal da ordem para desordem ou todos jogatinosos, né? Que deitam na cama do outro e tiram a cama de total e não são nem na mesma cama merda alguma. São depósitos de porra de um monte, quando de fato o que vira tocar, né? O que virou de fato aliciar em causa e efeito, medicamentar, né? A quem justifique natural e não natural de heterotrofia e dizer que causa e efeito vira, né? Se tornarem pró-homossexuais, quando pré-heterossexuais, quando não praticantes, ou que vira de fato milagre comum a quem justificar convite e desconvite, de passivo a ativo sobre a questão da perpetualidade e a responsabilidade, de como botam um filho trazem de volta para o cu que pela frente eles nunca fizeram, ainda que tentam reprogramar quem traduzam esses demônios, tentar copiar e estarem camuflados por indústrias que razoavelmente tentam fingir reparações, compensações para dizer que são homens ou mulheres de alguma maneira, né? E dizer que a causa é do bitoides, a quem justifique é S, que ia mais de que, né, colorido de preto e branco, toda a jogatina desse bando de palhaço muito filha da puta, né? Que não valem merda alguma e o que virou paradigma e paradoxo da educação, da transferência teórica que em práticos, né, linearizados, entre pró-instintivos, lógicos, desmatematizados, a quem quimiofisíveis, né? Vocacionados e desvocacionados, quando a igreja está, quem é que fingiu ser igreja, transferiu sem a ira, né? Quantos tempos de iras não observáveis para dizer que num dado momento vira platô de repescagem, num tal momento, mais ou menos tantos anos tal. Pode ser que tenha sido antes, não tenha sido antes, pode ser assim assado, mas teve essa revoltinha, esse cozinho da batalhinha, papapá, e teve a Primeira Guerra, e teve a Segunda, e a Terceira, mas não é, mas já é o holocausto da pandemia, que já era, que não foi, que é, e a brincadeira aterrizada entre, né, nacionalismo, socialismo, fascismo, nazismo, comunismo, capitalismo, outros. Perguntemos os tribalistas e destribalistas quando se venderam a isso para fingir, né, que foram pró de 4 a quem pré-bípede do tem mais acabou, né?
Então derreter um pouquinho do queijo, seria varrer, passar um pano num segundo, seria fazer o pé, os dedinhos, sei lá, qualquer coisa. Não pode inflamar para amanhã, já não fui hoje, o peso não vai subir, também não vai descer ou qualquer coisa, né? Não foi água quente o suficiente, não é isso e aquilo, eu estou com a minha coluna, né? O que a gente vem a colocar, né? O que eram os tempos do tronco malhado, da responsabilidade total, do que virou esse descabimento do peito para baixo, da cintura para cima, do joelho para cima? Quando tentar algumas flexões, ou independente de tentar as flexões, quando pull-down, né? Faz um globalzinho da cintura para baixo no recrutamento, adiciona uma tensão no trabalho abdominal. Como as válvulas se fazem gritantes e diz a queda da coisa. O arco associado a descer, né? Tá doendo, um trícepesinho, qualquer coisa, não sei, levanta o bracinho um pouquinho talvez. Mas o que está trazendo o demonstrativo das vértebras todas pinçadas, destruídas, né? A condição do quadril todo desgastado ao redor de tudo, que decifra o assoalho pélvico, né? Porra, dá uma gozada, para tocar uma punheta ou não para tocar uma punheta? Responde lésbica, viado, religioso, não religioso, e os viados e as putas, diretos, né? Indiretamente, vírgula, né? Estimulando os que todos eles não amenizam nem um pouquinho. Quando é que eles nasceram? Sem estuprar, sem estimular aborto, prostituição e todas as coisas, perante inclusive que eu passei ontem. E que são muito velozes e conscientes de tudo em qualquer lugar do globo, né? Regras, regime de regras, né? Há quem justificar precisar de uma frotazinha, de algum cênico fingido, porque eles não tiveram em momento algum. E tem a teoria que estão em todo o tempo. Não existe o salário, não existe o espaço. Olha que clima bom. Olha o que você comprou no final do mês, comprou da América, por que não comprou na Arábia? Né? Por que não comprou lá pertinho do campo de concentração? Qual deles? No bunker. Os banqueiros do Rio de Janeiro compra com qual tropa de elite? Né? A complexidade da coisa, né? Dos adolescentes totais, transando com todo mundo o tempo todo, caso, regras, mas quando no deles não entra, e o de fora, foda-se o mundo imundo, entra quem Deus ia lá. E as mocinhas todas, de todos eles, caso eles tivessem fechado o buraco do rabo, quando, né, entre fingirem, né, cabaços totais, né, a quem vira agudos e crônicos, de serem palhaços, de aliançar, realiançar, e dizer que não realiançar, se a fome piorar, eles não sabem roubar em todos os lugares, porque para fuder todos eles são raça pura, a quem vira lucratividade, coitadinho, acontecer assim assado, e alguém tem que parar. E deixar de mais fuder constantemente fudendo, e tem que bem engenhocar e levar tudo para eles, né? Que qual é a conveniência? Né? Porque os que estão no Estado, ou sentam na cadeira do Estado, tadinho, eles estão pedindo proteção daqueles tribos que não fizeram o que muito fazem para eles continuar na cadeirinha, porque o topo deles não sabe, a base deles não sabe, eles não sabem, eles não degustam um pouco do capitalismo total. Perguntemos o que virou mesada de capitalismo. Eles precisam de proteção, que alguém doa, que se já não doou antes, eles vão ganhar um pouco, porque tem sempre alguém que tem muito mais, e no cosmos também tem. Aí eles utilizam o recurso de internet para mandar o recado. Eles querem só 1% de todo mundo junto, 1% de um não é 1% do outro. Tem que manter uns na cadeirinha, na bundinha, e isso entre políticas de resultados, né? Literalmente avançadíssimos, e que todos eles degustam como muito praticam e estimulam. Engraçado. Aí tal de contra-capitalismo e imperialismo, é aí mesmo que eu tô querendo chegar. Entre eixos e planos, entre magreza máxima, gordura máxima, e todas essas coisas que eu venho colocando, caso eles respondessem pelo menos a uma delas. Para que departamentalidade e vocacionalidade? Pior ainda, estimular praxes. Se cada um tivesse a sua praxes, não cobrava do outro. Nem o quintal vendia, nem trocava, nem porra alguma. Perguntava no cu de pai e mãe por que morrem e quem é que lembra. Virar estímulo às coisas, quando num dado momento deve estar mesmo esticado aqui, só é comunista. Então você não come nada de nazista. Não compartilha, não come, nem fascista, nem capitalista, nem isso e aquilo. Para entender de fato até onde a alca de cada um, a quem achar a inteligência das Al-Qaedas ou qualquer coisa de qualquer tempo, de qualquer filme cinematográfico, né? De regionalidades infinitivas
que eles costumam ter acesso a tudo e só assim fuder entre jogos mortais variados, não conseguem dormir sem nada disso, jogos aterrizados, jogos, né, jornadas das estrelas, a quem justifique já são cosmos próprios, né, que o nível de ridículo, perguntar se um papa vestido de papa não é ridículo, um comunista vestido de comunista não é ridículo, né, um capitalista vestido de capitalista, eu pergunto os bandos estimulados que vestem toda hora, em todo momento, infinitos tons de cinza, não cinza, carnaval, sem carnaval. Onde é que está errado, né? Porque todos estimulam que precisam fuder e proliferar, ainda que o céu não seja aqui, mas como que o trabalho vai acontecer? Se vocês não têm vergonha na cara. Prestação de conta e receita de fato da coisa. Para que servem os meus paradoxos do meio comunicativo, quando o olho e a transcendentalidade do tempo, os que acham ir e vir, com mais sagacidade de qual foda cósmica corrida, swingada, deswingada, para dizer o que vira cabaço, momentâneo descabaço, metamorfosicamente camuflável, descamuflável, qualquer coisa assim, sobre a minuciosidade do que virou limiar evolucionista, quem justifica a política de trabalho conversível, reversível, reversa, abduzível, para o ET fica legal, caso eles sejam bem diferentes do humano, abre um leque de probabilidades, e era religião e deixa de ser religião. Quando vocês foram a casa, quando vocês foram pais e filhos, se a coisa está toda muito bem aterrissada, convidando o tempo todo a amar a Deus acima, independente de Deus, ou o que é o Deus na sua casa, porque que não é o Deus falado, que é o Deus falado dos outros, que num dado momento acertar é você acatar qualquer um que tenha dentro da sua casa, porque a rua, a maioria deles nem a pé andam e no trabalho só precisam saber do segredo do outro para mais trepar em cima, que eles não estão suficiente na casa deles e depende da insatisfação do outro ou do fracasso do outro para fingir que são trabalhadores comparativos, né? Que comparam e que transferem isso e aquilo, porque eles não fazem. São soberbamente assim achados particulares de seus buracos como os em setores públicos variados. A quem justifica as queimas de arquivo quando acham o limite do capitalismo não exigir exatificar comunismo, como comunismo exatificar capitalismo. A linearidade do que viraram estimular a transmutação das conveniências. Evolucionismo, linearidade e tal, de pequenininho a grandão e não necessariamente caso 24 do mesmo dia fosse outro. Né? Ou da mesma fração, a quem justifica a fração diária? E a quantidade de bens e riquezas diárias que eles manipulam e não esquecem em nenhum momento, caso lembrar, para lembrar, chamando lembrar para malhar. Lembrar porque a putaria estratificada perante todos os meios onde eles acham corrupção, isso não é esquecido em momento algum. A violabilidade, a inafiançabilidade, isso é diariamente, fracionariamente, degenerada o tempo todo com a maior da sordidez. Aí tem sempre um bonitinho achando o rei do pau, que é fator que eu não estou nem afim de falar agora, o que é minha cervical, minha coluna, meu lado direito, minha coluna toda, meu osso do quadril, essas válvulas, a dor que eu estou sentindo quando num dado momento, o que é, né? Acaba de fazer uma coisa, não fez alguma coisa, qual dia que fez, deixa sentado, fica em pé, vamos associar um puldalzinho. Sem voador invertida, querendo não se não tivesse feito a flexão, mas em um outro momento. Pode ser a menstruação e o remedinho, é culpa da bombinha. Cadê seus remedinhos? Tomou seu veneno? Que veneno, viado puta? Ai, se tivesse tocado um e se não tivesse tocado, é o hormônio seu, é o hormônio do outro. Todo mundo tem dois, todo mundo é bi, aqui todo mundo é bi. Bi 24, queria mais, como que decifra o momento do flexionamento, do volta calma? Da truncagem, do isocinético, do isotônico, do isométrico, do aeróbio, do anaeróbio, do parcial, da praxis, da direita da praxis, da esquerda da praxis, do centrinho, né? Questões engraçadas, né? Dos jogadores com tudo diretamente entre o cu. Que momento sai do cu para dizer que a frente resolveu ou tiver estancado e fechado? Que nunca é para perpetuar, nem para perdurar herançáveis, nem porra alguma, né? Entre ativos e passivos, que ainda são passivas das barrigas, ou seja, a culpa dos ativos. Se eles não treparem em cima e não comer, como que essas putas vagabundas que nunca deixaram de ser lésbicas vão fecundar?
Para poder ficar falando da puta da Maria como da puta da Maria Madalena. Entre os viados variados, a quem apóstolos, a quem o viado de José, de qual viado de João, para dizer que chega num pico tal, é o tempo, não é tempo, mas o João, mas era aquele, mas era esse, mas era o apócrifo, mas era opa, como? Ficando doido? É o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento sem o Novo Testamento, e o Novo Testamento também anula o Antigo Testamento, ou quando foi o Antigo Testamento? Né? Coisas engraçadas, aí você olha algumas questões quando, né? Sob a pressão de tornozelo, que se precisasse de dobrar. Né? O resistor posterior, quando é dobrar, cansar na lombar, vai tirando por isolamento e avalia. Né? Entre leg 80 ou qualquer coisa, né? Já que o agachamento de peso corporal, que é o agachamento de peso corporal, tem tanta prensa assim? O que é o abrir e fechar desse leg e dessa abdução, né? Entre as tragicidades, né, de verticalidades e horizontalidades entre memória e falha muscular e a truncagem da reparação e o tempo corretivo, que é destituído como transacionar entre, né, nem de 4, né, a quem bípedes deixe que esse vai na frente. Quando você tem o constante na frente, cego ou muito enxergativo, quem acha que fica atrás, quem mesmo arrasta. Transcendentalista, como é que vocês fizeram quando truncar um tempo, né? Que fizeram desse tempo a simetria estourar para tudo quanto é lado, pelo o cu fudido total, que não são merda nenhuma, nunca foram, quando de fato precisa ser colocado até onde acham que podem usar a imagem do outro, fingindo não ver, achando muito ver, ter proibido, escancarado e comércio da coisa, né? Quando de fato que é que Deus permitiu, onde está o erro? De transacionar num espaço que diz que tem espaço muito a mais, ou mesmo que não seja tudo. Tem sempre um interstício chamado diabo, que ou o erro passou por ali, estimulou alguém que estava ali, tinha volume demais e quis aquilo ali, né? São os coitadinhos que deslocam em tudo, mas acharam apontar que a galáxia não é nada, né? Deve ter alguma coisa em algum lugar, e se não tem mais, eles são, é o paradoxo do que eles são não sendo, né? Os patais, mamães totais, né? É o paradoxo do cristianismo e do católico, quando num dado momento, aterrissado em algum lugar, ou assim apontado aquele lugar, até um dado momento, quando o mercado de trabalho entre capitalista e comunista acontecer determinadas coisas, aí rebuscamos, né? Segundo apócrifos, testemunhos em praxes direta de classe, paradoxo da luta de classe, já que é o swing total, que não são iguais, não são racistas, não são escravistas, né? Estimulam todos para que, né, no final não cheguem a lugar algum, fechem todos os caminhos. Oba, agora que tá massa. Então agora vai ser todo mundo igual, vai todo mundo gozar pelado, fingindo que são um por um. Então se tirou o nazismo ou escolheu aquele, já não era Jesus, se não era Jesus também não era Hitler. Então isola quem falar, vai ter o outro genocida, que vai falar que não é igual, que não está entre os deixados. Beleza, como a religião proibiu e não atendeu ninguém, a maioria não controlou o cu, legal. Fala que é fascismo ou antifascismo, a quem justifica italiano e não italiano, dá o desce da beira do caminho, aí fica fácil, ó. Se não é capitalismo, é comunismo, meio de produção na mão de todo mundo, quando é que não está na mão de todo mundo? E a brincadeira dessa coisa aí, né? O cu de cada um, o períneo de cada um, caso eles estivessem nas próprias casas e fudendo o dia inteiro que não deixa de fuder, qual é o tempo do trabalho? E do destrabalho para trabalho, fingido igreja de anti-igreja ou qualquer coisa que decifra esse bando de filhas da puta, né? Ah, eu tô no meio de todos eles, eu tô no meio de todos eles, eu tô no espaço, eu tô no interstício. Estou em terra de quem? Disse o Senhor. Pergunte o Senhor a quem a Maria dos interreizinhos da Santa Ceia, da Última Ceia, das 7 igrejas. É muita gente nojenta junto, né? E os cambistas variados, fingidos, quietinho, que não tem aonde infernizar. Nem fudendo, nem empilhando muito, nem com a puta dentro de casa, nem com um bando de viado que eles cagam e fingem que são pais e filhos, se tornam reis parasitológicos, que na hora da síntese, a quem justifique tese e antítese,
intelectualidade em praxis real, a folha não fecha, e fala assim, bloqueia isso, tira aquilo, e já que vai mudar o governo ou não é o governo daquele, inicialmente já mata aquilo que ele cagou para mais roubar, porque não é dono de nada e nunca foi. Deve ser mais ou menos assim, não? Eu penso, né? Qual deles mostrou a cara entre toda a festa da coisa? Quando você passa por alguns, inclusive, você acha que estão educando, não, eles estão emulsificando que relações heterotrofíveis a qualquer modo, empurrando para que alguém faça, e eles estão ali no computador, na internet capitalista, no rabo da cadeira no ar-condicionado, não estão batendo laje, não estão plantando em terra algum, os filhos deles não estão nos mais caros dos capitalismos, e a culpa é de quem deixa abrir ou quem deixa fechar as portas, né? Aí na hora de resolver o câmbiozinho, se não jogar a bombinha, né? Porque se for botar no cara a cara, como é que a coisa acontece mesmo? É qual comeu quem, a puta de quem, o viado de quem, né? Que faz o que tem o máximo de volume como que não tem volume nenhum. Ele basta só ser um estrategista nato. Aí deixa a rede de comunicação ou tira, né? Porque eles fazem independente de rede, eles podem amarrar uma pessoa só, estuprar ou matar, ou fazer com a mesma proporção de fazer em massa, de maioria onde tenha, né, câmeras e aonde não tem, né? Como repetir, está entre vários, como são os degustativos dos lariqueiros, a quem justifique a harmonia da prega do rabo deles, né? E que são os machos alfa. São os machos alfa, cataram ser machos alfas, as putas livres e escravistas e lésbicas e prostitutas e multicambistas, cabe, né? A Maria ou a Santíssima Trindade ou a Deus é inédita, apontar e dizer quem é que vem, quando é que mostra a cara, e onde que os machos, né? Porque a maioria delas nem trabalha, é porra pingando no rabo o tempo todo. Não só de transar com macho, como com outros viados infiéis e os cornos, que estão atrás sempre de descobrir o próprio cu entre o cu dos outros. Que é exatamente assim que funciona, praticamente o tempo todo, escancaradamente. E aonde a reversa das redes sociais é quem vira causa de efeito protecionista. Se torna negligente direto ou indireto, e aqueles que fingem, né, que querem o que está fora, mas não pode saber o que está dentro. Como acumulam e porque são praticantes na hora do sexo, a coisa é muito vista, né? Que são iguais e querem o sexo dos outros, eles não estão querendo gozar junto, tadinho, nem são homossexuais, nem swingueiros. Eles estão fazendo por amor à pátria. Igual quando come o cozinho do outro, não é porque tá desonrando, mas não é porque são viados, não são. Então quer dizer, né, quem justifique, né, o abrir, estimular, até que ponto, né? Abdutores, né? Potencializa, joga potência para mais catabolizar para os lados, até que ponto quem responde proporcional aqui entre todas as relações de órgãos, todos os meios de produção, todas as coisas, e dizer que, né, é corpo sem alma, é metamorfose, e que mesmo é impulsionada em metamorfose por sobrar, que os elementares estão iguais à estática ou à dinâmica de cada elementar, para que querem heterotrofias assimétricas e como enxergam entre atômicos e subatômicos, o que fica de fato catalogar e apontar monoteísmo de bonzinho. Ou precisa ser bonzinho, atingir cosmos, alarmar classes, avisar a todos, dizer que a causa e efeito precisa ferir, Deus deixa ferir, senão ele não comprova o milagre dele. Perguntemos às filhas da putas totais, quando num dado momento joga a moeda, seria um Deus total, era povo de Deus, ou não era, e era aquele, assim se fez, e a quem comprove, né? Ressurreição da cruz, até que ponto? Até que ponto o que induziram como morte, o que induzem como morte e destruição, tem que pagar o preço por tudo isso, cada coisa no seu lugar e todas ao mesmo tempo. Não é todos.